Oh no. What is happening? Where is everyone? What happened? Oh my goodness. They're gone. What's happening? Oh my God, they're gone. Run! No! Please, no! What is happening? Help me! Stay calm. What's happening? What's happening? No! Oh my God! What happened here? Whoa! Whoa! Imaginez le ciel se déchirant dans le silence. Et soudain, un son retentissant envahit la terre, la dernière trompette. À cet instant, le temps tel que nous le connaissons cessera d'exister. Et chaque être humain verra son destin révélé. L'enlèvement ne sera pas un mythe, ni une histoire de fiction. Ce sera la plus grande intervention divine de l'histoire. Beaucoup riront jusqu'à la dernière seconde. D'autres vivront comme si rien n'allait se passer. Mais ceux qui veillent auront les yeux ouverts pour voir le roi revenir dans la gloire. La question n'est pas seulement de savoir quand cela arrivera, mais bien vous concernant, si la trompette sonnait maintenant, monteriez-vous ? L'apôtre Paul décrit en 1 Corinthiens 15, 52 que tout arrivera en un instant, en un clin d'œil au son de la dernière trompette. Imaginez la scène, l'humanité dans sa routine habituelle, lorsque soudain le son d'une trompette résonne des cieux, interrompant toute activité humaine. Ce n'est pas un son produit par les hommes, mais l'appel céleste qui annoncera « Ah, o que está acontecendo? Oh meu Deus, o que está acontecendo? Oh não, o que está acontecendo? Onde estão todos? Oh meu Deus, eles se foram. O que está acontecendo? Oh meu Deus, eles se foram. Corra, não, por favor. O que está acontecendo? Me ajude. Fique calmo. O que está acontecendo? Imagine o céu se rasgando em silêncio. E de repente, um som retumbante enche a terra, a última trombeta. Naquele instante, o tempo como o conhecemos deixará de existir e cada ser humano terá seu destino revelado. O arrebatamento não será um mito ou uma história de ficção. Será a maior intervenção divina da história. Muitos até o último segundo, outros viverão como se nada fosse acontecer. Mas aqueles que assistirem terão os olhos abertos para ver o Rei retornar em glória. A questão não é apenas quando isso acontecerá, mas para você, se a trombeta soasse agora, você acenderia? O apóstolo Paulo descreve em 1 Coríntios 15, 52, que tudo acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Imagine a cena, a humanidade seguindo sua rotina normal quando, de repente, o som de uma trombeta ressoa dos céus, interrompendo toda a atividade humana. Não é um som produzido por homens, mas o chamado celestial que anunciará o cumprimento da promessa de Cristo. Será o sinal que marcará o fim da história como a conhecemos. A trombeta nas Escrituras sempre foi usada como um instrumento de convocação para reunir pessoas,
para ir à guerra ou para anunciar a presença de Deus. No Sinai, uma trombeta soou quando o Senhor desceu ao monte. Êxodo 19:16. Em Josué, trombetas derrubaram muros. Agora, a última trombeta não reunirá soldados, nem destruirá cidades, mas chamará os santos para a glória eterna. É o som da vitória final. Este som não será ouvido apenas com os ouvidos físicos, mas penetrará nas profundezas da alma. Para salvá-los, será a melodia mais aguardada, o convite para voltar para casa. Para aqueles que rejeitaram a Cristo, será o sinal de terror, pois compreenderão que a oportunidade acabou. A trombeta será tanto o som da esperança quanto o grito de julgamento. É por isso que devemos estar preparados. A trombeta não virá com aviso prévio, não trará uma agenda fixa, não enviará uma notificação. Será repentina, inevitável e definitiva. Assim como um relâmpago brilha no céu sem aviso prévio, assim será o som deste instrumento eterno. A pergunta ressonante é: quando esta trombeta soar, em que estado estará o seu coração? O apóstolo Paulo chama o arrebatamento de mistério em 1 Coríntios 15:51. Algo anteriormente oculto foi revelado pela inspiração do Espírito Santo. Este mistério não é uma invenção humana, mas um plano divino que escapa ao raciocínio natural. Como podemos explicar milhões de pessoas transformadas em um instante? Como podemos entender corpos mortais revestidos de imortalidade em uma fração de segundo? É a sabedoria de Deus que transcende a lógica humana. Em 1 Tessalonicenses 4,16, Paulo afirma que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, aqueles que ainda estiverem vivos serão arrebatados com eles nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares. É uma cena poderosa, quase indescritível. Cemitérios se abrindo, sepulturas conquistadas e corpos glorificados ascendendo ao céu. Então, os vivos que guardaram a fé se juntarão a eles em uma multidão de redimidos cruzando os céus. O arrebatamento não será apenas um espetáculo cósmico, mas o cumprimento da maior promessa de Cristo. Virei outra vez e vos levarei para mim. João 14:3. É o encontro do noivo com a noiva, um momento de triunfo em que a igreja, perseguida e desprezada ao longo da história, será exaltada perante o universo. O mistério cessa, então, de ser apenas um segredo revelado para se tornar a maior manifestação do amor de Deus. Mas este mistério também traz um aviso. Nem todos compartilharão desta glória. Jesus falou em Mateus 25 das virgens prudentes e das virgens tolas. Algumas estavam preparadas, outras não. Então será o arrebatamento? O convite é universal, mas a entrada é reservada para aqueles que permanecerem firmes. A grande questão permanece: você estará pronto para este encontro nos ares? Em Mateus 240:41, Jesus descreveu um cenário vívido. Assim, se 2 homens estiverem num campo, um será levado e o outro deixado. Se 2 mulheres estiverem moendo na mó, uma será levada e a outra deixada. O arrebatamento não será um evento coletivo e indiscriminado, mas uma separação precisa feita pelo próprio Senhor. Enquanto alguns serão chamados, outros ficarão para trás. A cena mostra que a escolha não depende da proximidade humana, mas da fidelidade individual a Cristo. Esta realidade levanta uma questão que perturba os corações. Quem ascenderá? A resposta não está em títulos religiosos, cargos eclesiásticos ou aparências externas. Jesus disse em Mateus 7:21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai. O critério não é apenas falar sobre Cristo, mas viver Cristo. É a obediência, a fé genuína e a santidade que abrirão o caminho para o céu. É possível que muitos, considerados importantes aos olhos dos homens, permaneçam enquanto meros servos fiéis são levados. O arrebatamento será o grande revelador das intenções do coração.
Aqueles que amaram a vinda de Cristo, segundo Timóteo 4:8, serão coroados. Mas aqueles que viveram para si mesmos ouvirão o som da trombeta com temor. O que importa não é o reconhecimento humano, mas que o nome seja escrito no livro da vida. É por isso que o chamado hoje é a vigilância e a preparação. Jesus contou a parábola das 10 virgens em Mateus 25, onde apenas 5 estavam prontas quando o noivo chegou. Os outros ficaram para trás, implorando por uma chance que não existia mais. Será como naquele dia? A pergunta que ecoa desde a eternidade é direta e pessoal. Se Cristo voltasse hoje, você estaria pronto para ascender? Em Apocalipse 20, 11, 12, João descreve: vi um grande trono branco e o que nele estava assentado. Da sua presença fugiram a terra e o céu, e os mortos foram julgados, cada um segundo as suas obras. Esta cena é o ápice da justiça divina. Sem advogados humanos, sem desculpas, sem disfarces, todos os que rejeitaram a salvação em Cristo comparecerão perante o juiz eterno. É o tribunal mais solene da história. O trono branco simboliza a pureza absoluta e a autoridade inquestionável de Deus. Lá não haverá corrupção, nem engano, nem parcialidade. Rei e mendigo, famoso e desconhecido, todos estarão em pé de igualdade. Os livros serão abertos, revelando não apenas as ações exteriores, mas também os segredos mais ocultos do coração. Cada palavra, cada pensamento, cada escolha virá à luz diante do Santo. Neste tribunal, o ponto decisivo será se o nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 20, 15. Este registro não pode ser comprado com ouro, não pode ser conquistado por obras humanas, mas é o fruto da graça de Cristo recebida pela fé. Aqueles que negaram o Evangelho enfrentarão a eternidade separados de Deus. Quanto aos salvos em Jesus, eles não comparecerão a este juízo de condenação, pois agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. É uma cena cinematográfica e aterrorizante. Multidões diante do trono. Silêncio profundo e a voz do juiz raciocinando para a eternidade. Naquele dia, títulos e riquezas não terão valor. O que importará será apenas a decisão de cada um diante da cruz. É por isso que o chamado de hoje é urgente. Não espere que o trono branco se reconcilie com Deus. A hora de escolher Cristo é agora. Em Mateus 25, Jesus contou a parábola das 10 virgens, onde 5 eram prudentes e 5 eram tolas. Quando o noivo chegou, apenas as preparadas entraram na festa de casamento. As demais permaneceram do lado de fora, ouvindo a sentença mais dura: eu não vos conheço. Então será o arrebatamento? Alguns subirão ao encontro de Cristo, enquanto outros experimentarão o desespero de perceber que permaneceram. O destino daqueles que permanecerem será marcado pela angústia e pela escuridão. Apocalipse 13 mostra o governo do anticristo impondo seu domínio sobre as nações, exigindo a marca da besta para comprar e vender. Aqueles que rejeitaram a Cristo sob a graça enfrentarão uma perseguição sem precedentes. Será um tempo de dor, quando choro e ranger de dentes ecoarão por toda a terra. O mundo sentirá o peso de suas escolhas. Para muitos, será tarde demais. Eles entenderão que tiveram oportunidades, ouviram sermões, sentiram o chamado do Espírito Santo, mas preferiram adiar a decisão. Como Isa, que trocou sua primogenitura por um prato de lentilhas, muitos terão vendido sua eternidade por prazeres passageiros. O arrependimento será amargo, mas não haverá retorno. O tempo da graça terá passado. A cena é cinematográfica e dolorosa. Igrejas vazias, lares abandonados, famílias despedaçadas. O eco das trombetas ainda ressoará enquanto multidões clamam em vão. O destino dos que permanecerem é um aviso para todos nós. Hoje é o dia da salvação. 2 Coríntios 62,
2. Agora é o tempo de preparar o seu coração, para que você não seja contado entre os que permanecerem, mas entre os que ascenderão à glória eterna. Se por um lado o julgamento inspira medo, por outro, o arrebatamento traz esperança. Paulo escreveu em Tito que aguardamos a bem-aventurada esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Esta é a expectativa que sustenta a igreja em meio às batalhas. A certeza de que não marchamos em direção ao caos, mas ao encontro com o Rei da Glória. Em Apocalipse 21:4, João apresenta um vislumbre da eternidade. Ele apagará todas as armas dos seus olhos e a morte não existirá mais. Não haverá mais luto, nem choro, nem dor. Esta é a herança dos redimidos, o destino glorioso reservado para aqueles que perseverarem até o fim. O arrebatamento não é apenas uma fuga, é a entrada triunfal na plenitude da vida eterna. Essa esperança gloriosa alimentou a fé de gerações inteiras. Cristãos perseguidos nas arenas romanas, mártires que não renunciaram à sua fé diante da espada, homens e mulheres que,